Olá, olá amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube, iniciando mais uma semana da nossa Dose de Luz com Emmanuel, essa nossa atividade no nosso canal que nos mostra todo o trabalho deste benfeitor inesquecível, o evangelizador do Brasil no nosso coração, Emmanuel, através da mediunidade do nosso inesquecível Chico. Gente, nós estamos com essa nossa atividade que vai ao ar todos os dias às 6h45 da manhã. Nós gravamos no final de semana, né, para deixar disponível para os nossos irmãos. Então a gente agradece a todos que têm nos acompanhado. Às quartas-feiras, às 20h30, nós temos a nossa exposição doutrinária, que neste momento não está ao vivo, né? São algumas reprises que a gente está apresentando, mas que em breve, após o carnaval, devem retornar no regime ao vivo. E às sextas-feiras à noite, a partir da meia-noite, né, com o nosso José Carlos, o momento de oração com Jesus, né? Então são aí as várias atividades do nosso canal em que nós procuramos levar material àqueles que se interessam pelo Evangelho à luz do Espiritismo. Gente, nós estamos trazendo nestas últimas semanas os prefácios de Emmanuel para as obras de André Luiz, né? São 13 livros de André Luiz que foram intitulados com uma coleção da vida no mundo espiritual, onde nós já lemos o prefácio do Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos apresentar para vocês o prefácio que Emmanuel dá o sugestivo nome de Na Jornada Evolutiva, para o livro chamado No Mundo Maior, né? Então é a quinta obra publicada do Espírito André Luiz, em que Emmanuel vai fazer uma reflexão a respeito dos estudos referentes à vida no além-túmulo. Então a gente vai trazer esse material nessa semana para todos vocês. Diz o seguinte o Espírito Emmanuel, gente: dos quatro cantos da terra partem viajores humanos aos milhares, demandando o país da morte. Vão-se de ilustres centros de cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos. Procedem das metrópoles, das vilas e dos campos. Então, gente, Emmanuel introduz para nós a lição, procurando apresentar toda uma diversidade, né, das questões referentes à morte do corpo físico, logicamente, que é uma lei natural que vai abranger todas as pessoas em todos os campos da humanidade. Então, ele nos mostra, com a sua introdução, gente, que a lei vale para todos, independente da onde se proceda. Continua o benfeitor, gente. Raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. Então aqui ele já parte para um processo de diferenciar, porque ele vai dizer que são raros, não é? Dentre todo este número que ele classificou milhares, que acho que nós podemos hoje classificar aos milhões de pessoas que retornam diariamente ao mundo espiritual, são raros neste contexto aqueles que se dedicaram a cumprir com os próprios deveres, né? E aí, em contrapartida, ele diz: a maioria constitui-se de menores de espírito, em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade, ou seja, todos nós, em grande maioria, não é, daqueles que vivemos na Terra, buscando o atendimento ao nosso próprio egoísmo, não chegaram a ser homens completos. Atravessaram o mare magnum da humanidade em contínua experimentação, atravessaram a confusão, né? Essa balbúrdia da humanidade em contínua experimentação. Muita vez acomodaram-se com os vícios de toda sorte, demorando voluntariamente nos trilhos da insensatez. Então, gente, Emmanuel já vai nos dizer que a grande maioria de todos nós que vivemos na Terra estamos desconectados dos princípios de espiritualidade. Nos esquecemos da nossa condição de espírito imortal em trânsito temporário pela Terra, não é? E procuramos atender aquilo que diga respeito aos nossos caprichos imediatos. Apesar disso, porém, aí ele faz um senão, não é? Quase sempre se atribuem a indevida condição de eleitos da providência e,
cristalizados em tal suposição, aplicavam a justiça ao próximo, sem se compenetrarem das próprias faltas. Olha lá, gente, vamos devagar. Então, apesar do indivíduo não ter nenhum tipo de dedicação à própria espiritualidade, por força das crenças, da vida, do aspecto filosófico que a pessoa abraça, do entendimento que tem da vida, nós nos julgamos eleitos de Deus por essa ou aquela atitude, quando muitas vezes nós nos dedicamos mais a acompanhar a falta dos outros do que olhar os nossos próprios defeitos, esperando um paraíso de graça para si e um inferno de intermino tormento para os outros. Aí nós voltamos naquela situação de análise, quando imaginamos que para nós tudo é devido, sendo um céu de contínua contemplação e de contínua um estado permanente de felicidade ao qual nós não fizemos jus, quando muitas vezes desejamos que aqueles que são nossos adversários possam permanecer por sua vez num inferno de tormento eterno. Quando perdidos nos intrincados meandros do materialismo cego, fiavam sem justificativa que no túmulo se lhes encerraria a memória. Então, para aqueles que não acreditam em nada depois da morte, agiam como agiam, entendendo que o túmulo seria um ponto final. Por outro lado, ser filiados às escolas religiosas, raros excetuados, ou seja, ele volta a dizer, gente, que são raros aqueles que realmente têm um compromisso com a espiritualidade, contavam levianos e inconsequentes com privilégios que jamais nada fizeram para merecer. Ou seja, mais uma vez aquela mentalidade que a adesão a este ou aquele grupo religioso poderia nos garantir privilégios que nós não nos esforçamos em nada por merecer. Aí pergunta Emmanuel, novamente naquele sistema filosófico do benfeitor, de levar-nos a refletir: onde albergar a estranha e infinita caravana? Como designar a mesma estação de destino a viajantes de cultura, posição e bagagens tão diversas? Aí que está então, gente, a essência da introdução de Emmanuel, como lidar com pessoas, um mundo tão heterogêneo de condutas, não é, sendo que o ponto final da morte é o destino de todos nós. Ponto final não, a morte do corpo físico é o destino de todos nós. Como a providência lida com tudo isso? É dessa forma que nós iniciamos o nosso estudo, mandando um grande abraço para todos vocês. Amanhã, se Deus quiser, terça-feira, nós retornamos com uma dose de luz com o Emmanuel. Até lá.